Café com a Verdade, com o Rodrigo Carvalho. Fala galera, beleza? Vamos falar de religião hoje, tá? Religião, existe uma relação e uma diferença entre religião e espiritualidade, tá? A religião tem uma definição. Qual a definição da religião? É um conjunto de crenças, ritos, cerimônias a respeito de seres superiores que você e eu, nós desenvolvemos uma relação de obrigação e benefício. Essa é a definição de religião. Então, nós temos ideia de que existem deuses superiores e fortes e poderosos que interferem em nós e nas nossas vidas. Então, nós sistematizamos uma relação de conjuntos, de crenças e conjuntos de rituais. Nós sistematizamos isso e tentamos entender o que eles gostam e o que eles não gostam, esses deuses ou esse Deus, o que é permitido e o que não é permitido dentro do conjunto de uma visão que nós temos dessa força maior, dessa força superior. Então, se nós cumprirmos as obrigações, eles nos abençoam. Se não cumprirmos, eles nos castigam, nos amaldiçoam. Então, a religião é uma instituição humana e a religião é uma intuição humana de que no universo existe um poder maioral, que é o poder de Deus. Essa intuição humana, tá? Então, como vamos lidar com essas forças para que elas não atuem contra nós, mas a nosso favor? O que a gente vai fazer para esses deuses ou para esse Deus não atuar contra nós, mas ao nosso favor? Nós desenvolvemos rituais, porque nós não conseguimos cumprir nossas obrigações no mundo. A nossa ética e moral é falha, por natureza. Então nós desenvolvemos rituais para agradar esse Deus ou esses deuses. Então nós criamos cerimônias para agradá-los, para assim eles nos abençoar em vez de nos amaldiçoar. Nós fazemos isso. Se nós conseguíssemos cumprir as nossas obrigações, nós não conseguimos. Se nós conseguíssemos, nós não estaríamos em falta com nenhum Deus, com nenhuma divindade. E assim nós não precisaríamos cumprir rituais e nem desenvolver a relação de bênção e castigo, porque nós não estaríamos em falta. Nós seríamos autônomos, não precisaríamos ter esse medo de fazer ou não fazer para Deus. E Ele assim também não nos mandaria nós não teríamos essa dívida, nós teríamos uma relação sem obrigações, ficaríamos à altura deles. Como nunca vamos alcançar a altura deles, porque nós não fazemos nem a nossa obrigação, nós somos falhos até nas nossas obrigações, nós temos que cuidar de que Ele nos abençoe, ou eles, para eles não estragarem o nosso emprego, a nossa saúde, não ceifar pessoas que amamos, para eles não nos castigarem, não nos mandarem para um local de sofrimento eterno, ou para um vácuo, para um vazio depois que a gente morrer. Nós temos que dar um jeito de acalmar eles, porque atingir o padrão deles a gente nunca vai atingir. Então nós temos que acalmá-los. Então nós temos que fazer eles ficarem de boa com a gente. Se conseguirmos agradá-los, nós vamos receber uma boa vantagem em relação ao mundo. Se nós conseguirmos agradá-los, nós vamos receber uma boa vantagem em relação às pessoas, porque eles vão nos dar benefícios, porque nós fazemos rituais para agradá-los. Então Ele nos favorece, nós vamos levar vantagem para com as pessoas que agradam menos ou que não agradam. Nós vamos ter vantagem. Por isso o fenômeno religioso é muito forte, porque em um mundo competitivo nós temos deuses competitivos também. Quanto mais fazermos, mais nós vamos receber. Mais bênção, mais riqueza.
porque uns agradam mais, outros agradam menos. Então são forças maiores do que nós. É o Deus, são os deuses, o Deus da natureza, a morte, são forças maiores do que nós. O problema é, nós somos mal, nós pisamos na bola, nós não conseguimos cumprir com as nossas obrigações, então os deuses vão ficar bravos com a gente. Então nós inventamos o quê? Nós inventamos o sacrifício. Então nós nos sacrificamos ou oferecemos sacrifícios para aplacar a ira deles. Então, em vez deles nos matarem, eles aceitam algo que nós sacrificamos ou nos sacrificamos. É assim. É para compensar a nossa falha moral. Aí você vem com sacrifícios humanos. E são diversos. Você se sacrifica para ele não te matar. Peregrinação, fita no pulso, subir escada de joelho, ir no culto todo domingo, pode ser um sacrifício. Você faz para ele não tirar as coisas de você, dar dinheiro, ofertar a sua vida. Não, eu limpo todos os dias a igreja como um sacrifício para ele me recompensar. Eu abro todos os dias a igreja, eu vou todo domingo no culto para ele não me amaldiçoar. A tradição bíblica encaixa tudo isso, na verdade, né? Porque a forma que Deus agia no Antigo Testamento com Israel era uma forma de exigências e compensações mesmo, né? Mas a gente confunde as coisas, né? Porque quem seguir será abençoado e quem não seguir será amaldiçoado. É a lei do Antigo Testamento. Como o povo não conseguia cumprir por causa dessa falta moral e ética e interiorização da maldade, então eram feitos sacrifícios de animais para morrerem no lugar do homem. Então, por causa disso que o judeu fazia sacrifício de animal. E ele mesmo fazia os sacrifícios da vida, de dar para receber, não dar é amaldiçoado. E além disso inventou-se mesmo a lei de Deus, o sacrifício para Deus aplacar a sua ira na morte de um animal em vez de morrer o homem, por causa da sua falta moral e ética. Então você vê Davi sendo punido porque fez o censo do povo. Qual castigo você quer receber, Davi? Jonas, que foi engolido por um grande peixe, né? Então, quem está no barco aqui que está desagradando o seu Deus? Não, eu estou bem com meu Deus, eu estou bem. Tem um ali que você está mal com o seu Deus, estou fugindo dele. E vai para o mar então, joga fora, porque esse aqui que está causando a tempestade. Aí jogaram o Jonas no mar. Os juízes idolatravam outros deuses e eram subjugados por outros povos na época dos juízes. Então essa lógica ela é inclusiva na Bíblia, mas ela é inclusiva no Antigo Testamento. Toda essa lógica que nós estamos falando. A Bíblia não para por aí, porque daí vem Jesus. E aí desmonta tudo isso. Porque com um sacrifício, foi o sacrifício definitivo. Ele resolve esse problema da religião. Ele resolve. A morte de Jesus na cruz é um sacrifício definitivo por toda a humanidade, aplacando a falta entre Deus e os homens. O homem continua faltando com Deus. Só que agora Jesus veio para fazer essa intermediação. O sacrifício dele fez essa intermediação. Por causa disso que o seu sacrifício não agrada mais a Deus ou não desagrada a Deus. Tanto faz. Porque Jesus já fez. Então você fazendo ou não, porque você tem que fazer a sua obrigação. Sacrifício não. Ninguém consegue cumprir as normas da lei, tá? Nós deveríamos ser sacrificados, nós, e somos malditos. Daí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo todo, morreu por nós, tirou nosso pecado, foi feito maldição em nosso lugar. Malditos éramos nós. E ele foi feito maldição, levou toda a nossa iniquidade.
Então existe uma falta no mundo, um déficit. Nós causamos essa negativa no mundo. Nossas atitudes são negativas para o comum. Nós não fazemos o mínimo que deveríamos fazer. Então a gente suja a água, a gente ferra a camada de ozônio, a gente pisa nas pessoas, a gente deixa a criança passar fome. Deus deveria acabar com a gente. E os nossos sacrifícios não compensam a nossa maldade. Por causa disso que você pode largar a mão de estar fazendo sacrifício para agradar a Deus, porque não vai compensar a maldade sua. Aí vem Cristo e nos reconcilia com Deus. Cristo aplaca a ira de Deus. Mesmo com nossas falhas, nós podemos e tentamos viver o Evangelho e pregar o Evangelho aqui nessa terra. Mas mesmo assim a gente está negativo. E Cristo que tem que compensar isso, não é o seu sacrifício, não é a sua religião. Então, tentar fazer além das nossas obrigações para com seres humanos é o mínimo que a gente pode fazer. Aí vem Cristo e destrói essa religião nossa, essa lógica nossa. Ele detona nossa vida religiosa. Então, o que é mais fácil? Veja bem, o que é mais fácil? Você oferecer sacrifício ou você mudar por dentro? Não, todos os dias eu faço isso na igreja. Aí é mais fácil você fazer isso do que mudar por dentro, porque mudar por dentro dói. Não é tão simples assim. Exige um esforço de humilhação. Isso é difícil, hein? O que é mais fácil, então? Entender que todos nós estamos em Cristo, todos, os maus e os bons, ou fazer acepção de pessoas do que são e não são da sua igreja. Claro que é mais fácil você viver no seu meio, só aqueles que são abençoados. Lógico. É mais fácil estudar e trabalhar ou dar o dízimo para Deus te abençoar? É mais fácil você sacrificar o dízimo. É mais fácil ir no culto todos os domingos ou ajudar uma pessoa? É mais fácil você sacrificar ir no culto todo domingo do que você ter responsabilidade sobre uma pessoa. Então a religião é fácil porque ela é insuficiente e coloca véu nos nossos olhos. Na realidade, a religião é uma droga viciante. É um ciclo, uma droga viciante. É uma droga cíclica viciante. Então veja bem a vida de Jesus. Existe religião na vida de Jesus? Existe. Relação de troca, rituais e cerimônias para agradar o Pai. O único compromisso dele era com o Pai e com seres humanos. Só mais nada. Mais nenhum. Então, por que nós inventamos essa coisa de ficar tentando agradar a Deus com os nossos sacrifícios? Nós somos desagradáveis. Por que a gente fica tentando agradar? A nossa religião deveria ser a de Tiago. Tiago era o cara. No concílio, quando Paulo vai defender os gentios contra a circuncisão, ele fala assim: não os incomode em relação à circuncisão. Quer dizer, não imponha religião sobre eles, não imponha sacrifício sobre eles. E na carta de Tiago ele relata também assim: você quer viver religiosamente? Você quer cumprir rituais? Quer cumprir cerimônia? Você acha isso necessário? Então faça uma religião, faça uma cerimônia. Sabe o que você faz? Religiosamente cuide de viúvas, de órfãos, de pobres, de pessoas necessitadas. Essa deve ser a sua religião. Então, se você quer inventar um sacrifício, uma religião, um dia sagrado, uma forma de se sacrificar, faça religiosamente o Evangelho, cuidar das pessoas. Só isso, ponto final. Religião, amém? Pai do Senhor.